Então vamos interromper um pouquinho, né? Então vamos ver uma pequena introdução a sprites, né? Tudo bem por aqui, pessoal? Ok? A gente só viu um método que é um mouse down, né? Certo? Então eu tenho que colocar um objeto chamado game, né? Game Manager lá. E por exemplo, lá teria o meu deck de cartas descartadas, né? Então, tudo bem? Esse é o meu Game Manager, né? Tá bom? Então, a mesa de jogo. Na mesa de jogo eu vou clicar em algum lugar e naquele lugar que eu clicar eu vou pegar a carta selecionada naquela posição. Tá bom? Essa é a lógica que a gente já iniciou no laboratório, né? Certo? Então, o que são sprites? Tá uma primeira introdução, né? Então, sprites, ele deriva desse termo, espíritos, né? Que em inglês medieval, né? Era sprite mesmo, tá? Espírito, né? Então, para que serve isso? Em computação gráfica, foi utilizado pela pessoa da Texas, né? Esse tal de Danny Hillis, né? Para movimentar, fazer algum tipo de movimentação. É o que se você vai fazendo sprites com pequenas mudanças, né? Igual desenhar, é igual animação de desenho, né? Então ela vai mudando. Então você tem as animações, são sprites assim, do meu Mario aqui, né? E você vai fazendo pequenas mudanças nele ou no Luigi e ele vai se movimentando na tela, né? Então ele vai animando, né? Então essa é por isso chama sprite, né? Tá bom? E no Unity, né, pessoal? Unity é um gameplay, né? Que logicamente pode ser também um cenário, tá? Mas a princípio é tudo utilizado no gameplay, né? Então, são objetos gráficos, pode ser caracteres, pode ser propriedades, facas, roupas, né? Chapéus, tá? Balas, né? Flechas, machados, ou qualquer outra, né? Uma árvore, um passarinho, né? Tá? Então, cada um deles é uma imagem e com alguma textura, né? Qual que é a diferença? A textura é uma aplicação em cima da imagem, né? Então, essa parte eu não vou explicar tão bem, pessoal, porque essa parte daria uma aula inteira, né? Mas basicamente, a textura é. Uma coisa é o desenho da imagem, o desenho, né? Se você vai fazendo uns rabiscos, é o arame, né? Aí você faz um primeiro preenchimento de cor assim simples, né? Ou preenchimento da imagem, né? Isso seria o difuso, a gente chama de textura difusa. E aí, se você vai colocando na lateral, né, um adesivo, uma faixa, né, um, um detalhe de cos, né, um tipo de bolso diferente, isso é a textura, tá? Textura seria como se fosse vestir a sua imagem, tá? Uma imagem com uma única tipo de textura, a gente chama de textura difusa, né? É uma imagem básica, seria como se fosse o grafite, né? O, uma imagem, um desenho de lápis com grafite, né? Aí na hora que você vai colocando, pintando guache, colocando apliques, colocando, bom, cartolina, sei lá, botando outras coisas, isso é a textura, tá? Então, e isso é uma, existe a classe, né? Então, tudo em C Sharp é classe, né? Então você tem que ter uma classe sprite, né? Então a classe sprite, ela tem algumas propriedades, a gente vai ver com mais clareza agora, tá? Então ela identifica a parte da imagem que deve ser usada como uma sprite. Então se você cria um objeto, um game object, né? Você cria ele com essa classe, reveste ele com essa classe sprite, né? Adiciona os componentes sprite nela. Então vai ter algumas propriedades que a gente vai ver agora, daqui a pouco, né? Então, e aí quem que vai usar essas informações? O sistema de renderização, que chama Sprite Render. Né? Então, a Sprite é a definição no programa e o renderizador é o que vai jogar para a GPU. Tá? Então, quando tem, né? Sempre tem uma máquina gráfica. Mas às vezes, se ela é em hardware, é a GPU. Se não é, em software. Né? Tá? Então, a parte gráfica, o motor gráfico vai subir né, na tela. Se for por hardware, é a GPU. Se não for, é um motor por software. Né? Tá bom? Então aqui
as propriedades do Sprite Render, né? Então tem a Sprite, tem a cor, flip, material, draw, sorting layer, ordering layer, mask iteration e sort point. Vamos ver o que é cada um desses, né? Aqui. Então, Sprite, né? Define qual a textura. Então, qual aplique que eu vou dar. Então, eu tenho uma entidade, né? Sprite, certo? E que é um game object, né? Game object Sprite, né? Tá? E aí uma das propriedades que ele admite chama a própria Sprite, o nome de Sprite, que significa que aplique que eu vou colocar nele, né? Que seria um carro alegórico que tem lá carnaval, né? A gente acabou de passar o carnaval, então ele tem lá uma base, né? E o que ele vai ser, né? Vai ser um navio, vai ser um carro, vai ser uma pessoa, vai ser uma árvore, né? Tá? Ok? Vai ser um lago, né? Tá bom? Aí, cor, né? A cor, as cores, tá? A Sprite tem as bordas, né? Então, será uma Sprite quadrada, né? Tá? Square, né? Ela tem os vértices do quadrado. Se ela é uma esfera, né? Ela tem lá. E se ela é uma pessoa, ela tem lá, né? Ok, tudo, né? A cor dessa borda, né? A flip. Flip é se ela tá, né? Ou se é flip na horizontal, certo? Ou vertical, né? Flip é se eu vou virar ela na horizontal ou na vertical, tá? Material. Material então, como eu falei, se a textura, por exemplo, a textura é a pintura de guache, né? De cor, a vermelha, então, guache é um tipo de tinta. Acrílico é outro tipo de tinta. Tecido, então, ok? Textura. Material, por exemplo, eu estou pintando tudo em cima de uma tela de papel, tá? Material. Se tivesse uma tela de entretela, né? Que é um tecido, né? Ele é um tecido poroso, tá bem poroso, aliás, né? Se fosse uma tela de fundo, né? Uma parede, né? Uma parede de cal é outro tipo, né? Tá? Uma parede de concreto é outro tipo, tá? Ok? Então, quem é grafiteiro sabe do que eu tô falando. Então, o material importa muito na aplique que eu vou fazer, né? Certo? Draw mode. Então, é como você muda de acordo com a escala, né? Então, tudo bem? Então, por exemplo, né? Bom, aí um pouco complicado, eu também não preparei muito dizer, mas a escala varia com a escala, o scale, né? O parâmetro scale faz com que o formato dele mude, né? Tá? Cada vez que a gente faz aqui. Sorting layer, então a ordem, né? Então, a prioridade. Então, você vai fazendo as layers, por exemplo, uma layer de pessoas, inimigo e player, né? Uma camada de cenário, fundo, né? Azul, céu, tal. Uma camada de obstáculo, árvore, cerca, né? Uma camada de arma, né? Arma, em geral, é a mesma camada das pessoas, né? Tanto o player quanto o inimigo, né? Porque, então, no fundo, então, professor, a arma não vai interagir com o cenário? Pode interagir se eu fizer a interação, mas se eu, por exemplo, a arma de repente não interage com a água, porque eu faço com que uma camada separada, para mim não me interessa. A arma ou a flecha, por exemplo, pode ser que eu queira que interaja com a árvore, com as pessoas, mas não quero que interaja com a água, por exemplo. Então, pelas camadas eu vou definindo não é como é que a gente chama isso? Tem um nome técnico aí que a entidade. A entidade que a gente quer, a classe tem a ver com a linguagem C Sharp. A entidade é a funcionalidade dele no sistema, que no caso é o game, né? Entidade, tá? Ok? Então, as layers têm a ver com as entidades. Ordem em layer define a prioridade de visão. Então, por exemplo, os planos de profundidade, né? Então,
Lá no fundo, tem um... Pra cá, não. Tem um quadro, né? Depois tem uma poltrona, depois tem minha mão aqui, tá? Depois tem minha cabeça, aí tem outra mão. Então, isso é profundidade, a ordem em layer, né? E Mask Iteration é como as sprites, né? Os desenhos, né? Os, tudo é desenho, mas o meu objeto de animação vai se, como, vai se entrelaçar um com o outro, né? Tá bom? Sprite Sorting Point é aqui, na hora que eu estou mascarando e trabalhando com eles, se eu estou pegando no centro da imagem ou na ponta da imagem, né? O pivotagem é onde a imagem está pegando. Então, aqui, por exemplo, eu estou pendurado na ponta, né? Se eu segurar no meio, né? Seria o geométrico meio. Eu poderia pendurar aqui, poderia pendurar por essa ponta aqui, poderia... Certo? Essa pivotagem é o ponto de ancoragem, de segurar ou no centro geométrico dele, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui de máscara, tá? No Unity. De novo, vou ter que fechar esse negócio. Nossa, vou ver o Unity aqui, né? Então aqui eu tenho uma cena que é a minha personagem. Tá. Então olha só. Aqui eu coloquei, né? Vocês estão vendo a minha cena? Estão vendo minha cena? Estão vendo? Dá pra ver? Alô? Estão vendo a minha cena? Eu troquei no Unity, estão vendo? Vem? Bom. Então, então aqui, ó, vamos colocar aqui a placa, né? Placa é essa primeira aqui, se não me engano, né? Essa primeira aqui, tá? Então, vamos conferir. Exatamente essa aqui, né? Tá? Então, as três placas, placa 1, placa 2, né? Elas estão na layer 2. Se eu colocar elas na layer 3, 4, vai ver na frente, né? Se eu colocar ela, ó, esse aqui está na layer... Ah, vou ter tudo 4, né? Essa aqui, ela está na layer 2. Se eu colocar no 0, ela fica atrás né? do meu Mario doutor aqui, certo? Então, o Mario está na frente, a placa está aqui e o policial está lá atrás, né? Então, mas eu quero o policial na frente. Então, o policial, eu tenho que colocar ele na layer, quanto maior, menor. Então, é 5, exatamente. Ele está mais na frente, tá? Então, eu vou colocar o Mario lá atrás, o doutor, né? Vou colocar ele na ordem, na layer 0. Pronto. Então, ó, 0, 1... Esse aqui 2. Esse aqui 2 também. Então, o policial, né? O policial está na layer 5, pode ser layer 1, 2, 3. Pode ser layer 3, tá? Tá bom? A minha placa está na layer 2, a outra placa está na layer 2 também. A outra placa está na layer 2 e o meu doutor está na layer 0. Vou colocar na layer 1, tá? Layer 1. Por quê, né? Porque eu coloquei na layer 1? Porque aqui eu dei uma coisa vazia, né? Tá bom? Ó, como tá vazio, se eu colocar na layer 0 aqui, ele tá lá no fundo. Então, como sentido de profundidade, né? Coisas mais para frente tem camadas maiores. Então eu coloquei 1, 2, 3, o próximo aqui seria 4, 5, certo? Não? Se eu colocar uma coisa no fundo lá, que eu vou querer colocar minha ambulância, né? A ambulância está na layer 0, né? Começa no 0, tá? Ok? É um pouco assim. Então você vai, a sentido de profundidade, o mais profundo lá é o 0, que vai mais para frente da câmera, né? Então, vou contar para vocês, né? Então aqui seria o 5, 4, 3, 2, 1, 0, lá o quadro, né? Tá bom? Lá no fundo, né? Tá bom? Não, eu queria falar do mix, né? Do máscara, né? Então aqui, vamos ver o policial, né?
policial tem máscara. Deixa eu ver aqui onde tem. Máscara Interaction. Não tem, tá? Então eu vou colocar aqui visível dentro da máscara. Vamos ver que máscara que ele tem, pessoal. Police Mask, né? Vamos ver na cena. Não dá pra ver. Também não deixa aqui. Police Mask. Então ele tá com cápsula. Vamos rodar, vamos ver o que está acontecendo aqui. Onde está rodando, o que está acontecendo. Tá do jeito que estava, né? Deixa eu ver se eu mudo aqui a minha máscara, né? Visível fora da máscara. Olha só, já mudou, né? Então, a minha máscara deve ser... que eu não estou enxergando a minha máscara? Por que eu não estou enxergando assim? Sprite Mask. Já estou vendo aqui sim. Police Mask, né? Police Mask é esse cara aqui. Então eu vou fazer uma máscara menor aqui, tá, pessoal? Só para vocês verem. Vou colocar a máscara aqui nele, né? Vou colocar a máscara. É uma cápsula, né? Então, tá bom? Então, eu coloquei na máscara visível fora da máscara. Então, a princípio, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito, tá bem? Então, o que aconteceu? Fora da máscara, o policial tá aqui, então a máscara tá aqui, né? Então, ficou visível. Então, se eu fizer o contrário, né? Visível dentro da máscara, né? Certo? Aí acho que é o contrário, vai aparecer só a barriga do policial, né? É o que aconteceu. Tá bom? Então, um exemplo de como a máscara funciona, né? Certo? Então, você põe, no meu caso aqui, aí você tem várias... Eu fiz um policial e coloquei uma máscara dentro dele, tá? Como vai ser feito isso, aí tem que fazer, né? Então, aqui eu só estou dando exemplo de como é que funciona o negócio, né? Então você tem que trabalhar um pouquinho. Nada que você não pegue o manual do Unity e vá fazendo, mas é só para dar uma ideia de como funcionam as máscaras, né? Tá bom? Ok?